Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós nesta noite. Mais uma vez agradecemos ao conselho pelo convite na pessoa do pastor de Cleiton, que foi confirmado semana passada, com o irmão presbítero André. Nós agradecemos, como foi falado de manhã, nós já estamos em ritmo de uma quase despedida, ainda temos mais uns 10 dias aqui na cidade, mas tem sido um tempo muito bom. E hoje a nossa família cresceu hoje no culto, Nós temos uma quantidade boa dos nossos familiares. Está ali o meu cunhado, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, com a sua esposa, a Elane, e o filho dele está ali já querendo dormir ali do lado. Nós temos ali também o filho deles, o João Vitor, nossos quase filhos. São também lá da nossa terra, lá do Acre, estão passando férias aqui. A minha sogra está ali atrás, então depois a gente pode conversar ao final do culto, tá bom? Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus em Gênesis. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 13. Primeiro livro da Bíblia. Em geral, a gente se desafia, a ler a palavra de Deus todo início de ano. Espero que todos estejam aí se mantendo firmes. Nós já estamos aí, provavelmente quem começou em Gênesis, quem começou seu plano de leitura em Gênesis já deve estar na vida de Abraão, Então, nós já estamos aí, já pelo dia, hoje é o quê? Dia 11? Como eu estou de férias, eu estou meio perdido na data, no dia, acho que é 11, 10, hoje é dia 10, isso. Já é para estar na vida aí de Abraão, tá bom? Então nós vamos meditar aqui nos 13 primeiros versículos, quando Abraão e Ló separam-se. Os irmãos acompanhem a leitura, tá bom? Abraão e Ló separam-se. Gênesis 13, os 13 primeiros versículos. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinham, e Ló com ele. E era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Fechemos os nossos olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é espada de dois gumes, ela nos faz, ó Pai, discernir, ó Pai, todas as coisas por meio do Teu Santo Espírito que fala através da Tua palavra. Nós cremos que o Teu Santo Espírito fala conosco por meio dela. Por isso nós rogamos que o Senhor agora venha nos instruir, que o Teu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes, os nossos corações, que aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas seja mudado por meio desta palavra, Senhor Deus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, pensando sobre essa história, sobre o tema dessa noite, do que nós vamos meditar, eu lembrei da história de uma parte da história, inclusive, que virou filme, de um dos livros de C.S. Lewis, das Crônicas
escritas por C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia. O primeiro que virou filme foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Antes tem outro livro que não foi retratado nos cinemas, mas logo depois tem o Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa. E uma das passagens desse filme é quando Edmundo, um dos irmãos, um dos 4 irmãos, ele chega no mundo de Nárnia. Ele acessa o Guarda-Roupa e de repente ele chega no mundo de Nárnia e é um mundo que está repleto de inverno. O tempo inteiro é inverno. Justamente por causa da maldade da rainha que está imperando naquele país, naquele mundo. Então não existe verão, não existe primavera, não existe outono, apenas inverno. E é com esse personagem que Edmundo se encontra. Um personagem que representa justamente a maldade, representa o mal naquele mundo. E depois de oferecer a Edmundo, que é um irmão mais novo e que está sempre em guerra com o seu irmão mais velho, querendo ali a sua posição, ele está sempre em guerra com aquele personagem que é o seu irmão mais velho, ele agora, pela oferta da rainha, porque oferece a ele fartura, manjar, né? O manjar turco ali é oferecido a ele. Ele é oferecido a ele status, que ele viraria alguém poderoso naquele mundo, viraria um príncipe no mundo de Nárnia. Por causa disso, ele resolve entregar os seus outros irmãos. Ele, não, eu vou trazer os meus irmãos aqui para você e vou lhe entregar os meus irmãos. Pela própria cobiça, ele é atraído por aquilo que chamava a sua atenção. Meus irmãos, e é sobre alguém que tem a sua cobiça também atiçada por aquilo que lhe chama a atenção, que nós também vamos estudar essa noite, em comparação com outro homem que é um servo de Deus e que age pela fé, Abraão. São 2 personagens, e é em cima desses 2 personagens que eu gostaria de te convidar para que nós pudéssemos meditar. E o que eles têm a nos ensinar? Abraão agindo pela fé e Ló agindo pela sua cobiça, por aquilo que chamava a sua atenção. Meus irmãos, Gênesis, portanto, ele é um livro escrito por Moisés. Moisés é reputado como o autor desse livro e é o registro de todas as coisas, da sociedade pré-dilúvio, da sociedade pós-dilúvio, do chamado dos patriarcas, da aliança que Deus faz com a humanidade, que faz especialmente com o seu povo eleito, quando ele chama o seu povo por meio dos patriarcas. E nós estamos aqui justamente agora no início da chamada do povo de Israel, quando Abraão é chamado. No capítulo anterior, se você voltar um capítulo dessa passagem que nós acabamos de ler, nós temos o chamado de Abraão. É ali que há a aliança de Deus com o povo de Israel, um povo que na verdade nem existia. Na verdade, não existia nada, mas Deus ele ordena no capítulo 12 que Abraão ele largue a sua terra, deixe a sua parentela, deixe Ur dos Caldeus e vá para uma terra que ele ainda vai mostrar. Portanto, meus irmãos, ainda não há país, ainda não há povo, não há terra, não há nenhuma religião ainda organizada, apenas a ordem de Deus. Apenas a ordem e a promessa de Deus de que alguma coisa maravilhosa seria feita, uma nação seria dada a Abraão, a partir daquele chamado, um compromisso de Deus. E junto com Abraão nós temos um outro personagem, que é justamente Ló. Ló então é um sobrinho de Abraão. Ele acompanha o seu tio. Se você voltar ainda mais outro capítulo, for lá para o capítulo 11, nós vamos ver que Ló ele perde o pai muito cedo. Por perder o pai muito cedo, então ele se achega ao seu tio Abraão. E ele começa a acompanhar Abraão. Nesse chamado de Abraão, então ele começa a acompanhar também o seu tio. Ele não fica para trás, ele resolve acompanhar o seu tio. Eles partem então para Canaã, que vai ser o local que Deus vai entregar como a terra prometida a Israel. Nós vemos ainda, meus irmãos, o registro da ida de Abraão com a sua família para o Egito, para fugir da morte da fome. Se você olhar lá, uma fome grande avassala aquela terra, então eles fogem por um tempo para o Egito. Lá, Abraão esconde o fato de que Sara, que até então se chama Sarai, ele esconde o fato de que ela é sua esposa, diz apenas que ela é sua irmã, o que não é mentira, é uma meia-irmã, mas ele esconde o fato de que ela, na verdade, é sua esposa,
Faraó acha belíssima Sarai e toma para si como esposa, e por causa disso a mão de Deus pesa na casa de Faraó. Faraó descobre esse fato e assim ele determina que Abraão saia dali. Só que ele dá ainda mais bens para Abraão. Abraão sai ainda mais rico do Egito, volta então para Canaã. E nós vemos agora então um Abraão e um Ló cada vez mais ricos, com bens, com riqueza. E numa sociedade agrária de 5.000 anos atrás, em qualquer sociedade agrária, você mede a riqueza da pessoa pelo número de animais que ela tem. O número da manada, do tamanho da manada, do rebanho dessa pessoa, vai medir a riqueza. E eles estão cada vez mais ricos. Só que o que é que uma manada precisa? O que é que um rebanho precisa para você engordá-la, né? E depois abater, tem que vender, fazer qualquer outra coisa com ela? Você precisa de pasto, você precisa de terra, você precisa de água. Todos eles são bens, são itens que não são tão, talvez, em grande quantidade quanto em qualquer lugar. Nós estamos falando do Oriente Médio, lembre bem. Estamos falando do Oriente Médio com dificuldades para encontrar água, com pasto que talvez não seja em tanta abundância. Então nós começamos agora a encontrar esses dois personagens e as duas casas que estão andando juntos começam a se encontrar no momento de tensão. Um momento de tensão entre as duas casas. E diz o texto nos versículos 6 e 7, se você olhar no texto que nós estamos aqui meditando, que a terra não podia sustentá-los. Vejam que agora a tensão começa a abrir entre eles, que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Então a atenção está posta. E é esse problema que precisa ser resolvido entre as duas casas. Abraão, como o mais velho, como aqui o patriarca, chamado por Deus, Ló, seu sobrinho, mas que também é senhor da sua casa, está ali acompanhando, e uma tensão está entre eles surgindo. E além dessa ameaça interna entre as duas casas, o texto também nos mostra que havia uma ameaça externa. Veja aí que o texto fala que nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. E eles são inimigos, se tornam inimigos potenciais das duas casas, da casa de Ló e da casa de Abraão. Então qual é a primeira coisa que nós podemos aprender a partir da forma como eles vão resolver essa tensão? A primeira coisa, meus irmãos, é que Abraão, ele abdica das suas prerrogativas em busca da paz. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Abraão, ele abre mão das suas prerrogativas em nome da paz. Essa água para mim? Tá, obrigado. Em nome da paz, Abraão então abdica das suas prerrogativas. Vejam bem, meus irmãos, Abraão era o mais velho. Abraão era o mais rico, o mais velho, e era o patriarca que estava cumprindo o chamado de Deus. Ló era o mais novo, era aquele que estava sendo abençoado porque seguia Abraão. Quem era o superior nessa relação? Abraão. Abraão é o superior nessa relação. Quem deveria ter buscado quem então para resolver? Se eu estou na casa de alguém, na dependência de alguém, e começa alguma coisa relacionada a mim ou a minha família, começa a causar problema na casa da outra pessoa, eu sendo o inferior, eu tenho que buscar o superior para resolver a coisa de forma mais harmônica possível. Esse era o natural, o que se esperava que Ló fizesse. Ele fosse atrás de Abraão, mas nada disso é feito. Ló, ele não toma iniciativa. Ló, ele se omite. Ló, ele resolve ficar no seu canto em relação aos seus deveres. Abraão, pelo contrário, meus irmãos, ele abre mão das suas prerrogativas, da sua posição, e ele vai até o seu sobrinho para poder resolver essa questão. Abraão, ele pode ter até sido tentado a se autoafirmar, até ficado na sua posição, a simplesmente dizer, não, eu não vou sair do meu lugar, vou ficar por aqui e ele que me procure. Ele poderia ter feito isso, afinal ele era o patriarca, o mais antigo, o mais velho, mas não, ele sai de sua posição
da sua prerrogativa e vai até Ló. Na verdade, meus irmãos, nós vemos aqui Abraão como um modelo de discernimento, de sabedoria, de generosidade. E ele fala inclusive para Ló: olha, nós somos parentes chegados. Foi um apelo de Abraão. Era como se ele dissesse assim: olha, nós somos como irmãos. Não vamos deixar que as coisas aconteçam. Não vamos deixar que as contendas dividam a nossa casa. Então Abraão já tinha renunciado todas as coisas, muitas coisas, e deixado para trás. Sua parentela, a sua terra natal. Ele deixa essas coisas para trás. Nós vemos um Abraão já amadurecido na sua fé, começando a ser cada vez mais experimentado por Deus. E que, portanto, tem a sua fé plantada no seu coração. Fé de Deus, plantada no coração, e ele começa a exercer. Pela fé, meus irmãos, Abraão já tinha optado por aquilo que não se vê. Ele não tinha necessidade de julgar pelo que se vê, porque Abraão já havia feito uma opção de vida. Ele já havia largado todas as coisas, e mesmo sem saber de nada do que aconteceria no seu futuro, Abraão agora estava seguindo por fé. É por fatos como esses, meus irmãos, que Abraão vai ser conhecido como o pai da fé. Alguém que larga todas as coisas. E além de tomar a iniciativa da conversa, Abraão vai mais além. Ele resolve dar a solução. Ele resolve não somente tomar a iniciativa, mas ele dá a solução e abre mão da sua prerrogativa de escolher para que lado iriam. Ele fala: ó, a única solução que tem é nós nos separarmos. E ele poderia muito bem ter falado: olha, como mais antigo, como mais velho, eu vou escolher tal terra, e você vai para outro lugar. Não, ele dá a vez a Ló, e deixa para que Ló escolha, faça a opção. Deixou que o seu sobrinho escolhesse como lhe conviesse. Meus irmãos, e era esperado que Ló... Você já recebeu um convite que você sente que a pessoa faz só por educação? Né? Toma aqui um pedacinho de bolo, às vezes é o único pedaço, a pessoa não comeu o dia inteiro, a única coisa que ele tem para comer. Você quer um pedaço do meu bolo? E aí você sente, né? Você, não, pode ficar tranquilo, pode comer o seu bolo. Talvez, muito provavelmente, era isso que Ló deveria ter entendido, deveria ter sabedoria suficiente para compreender que aquela escolha, a prerrogativa não era dele. Ele não deveria ter exercido, ele deveria simplesmente ter insistido para que o seu tio exercesse como o mais velho a prerrogativa de escolher. Mas Ló não. Ele toma a frente e resolve, então, exercer aquele poder que Abraão havia lhe dado. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra que nós devemos ser como Abraão e não como Ló. Vejam que em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, e nós meditamos exatamente nesse capítulo hoje de manhã, no capítulo 12, mas um pouco mais à frente, além daquele texto que nós meditamos hoje de manhã, no versículo 18, Paulo ele ensina à igreja que, se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos. Já Tiago, escrevendo em sua epístola, no capítulo 1, versículo 19, ele afirma: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Meus irmãos, em 2 Reis, capítulo 5, nós vemos a história de uma menina que talvez teria todo o direito de exercer a sua vingança, suas prerrogativas. Uma menina que se torna escrava na casa de Naamã. Ela já perdeu o seu país, ela já não está mais no seu país, não está mais na sua casa, perdeu todos os seus amigos, os seus parentes. Muito provavelmente Naamã pode ter até sido o autor do assassinato dos pais daquela menina, que a Bíblia sequer menciona o nome dela. Alguém que está num país estrangeiro poderia ter todas as razões para simplesmente exercer a vingança e ver o seu senhor com lepra. E agora, sem saber o que fazer diante daquela situação, ela poderia simplesmente ter se calado. Ela poderia simplesmente não falar, mas ela abre mão das suas prerrogativas. Ela abre mão dos seus direitos, do seu direito de vingança, de simplesmente de se vingar de toda a história do o que tinha acontecido com ela. Então ela resolve dizer a ele: olha, existe um profeta que você pode procurar.
E por causa daquela menina, Naamã é curado. Naamã é curado por causa de uma menina que resolve abrir mão dos seus direitos. E fala sobre Eliseu, sobre um profeta de Deus que podia curá-lo. Mas o maior exemplo, meus irmãos, de humildade, de alguém que abriu mão dos seus direitos e das suas prerrogativas, está no nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhum maior exemplo do que do nosso Senhor Jesus. E Paulo ele escreve sobre isso na carta aos Filipenses. Se você olhar na carta aos Filipenses, ele faz uma das afirmações mais memoráveis acerca de Cristo Jesus, no capítulo 2, versículos 5 até 8. Ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vejam, meus irmãos, que este contexto do que o Paulo está escrevendo aqui aos Filipenses é falando justamente sobre a unidade da igreja. Ele está falando sobre a igreja ser uma só. E é porque Cristo Jesus, ele abriu mão das suas prerrogativas, ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, e se humilhou, tornando-se homem e obedecendo a Deus, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por causa disso, hoje eu e você podemos ser um, podemos ser igreja. Cristo Jesus, ele conquistou isso para nós. Por causa da humilhação de Cristo, nós podemos hoje afirmar que em Cristo nós somos um. Como afirma o pastor Hernandes Dias Lopes num dos seus textos, Cristo sempre foi Deus, co-igual, co-eterno, co-substancial com o Pai e o Espírito Santo. Pensem nisso. Cristo sempre foi Deus, ele sempre existiu. Ele é eterno, como dizem as nossas declarações, ele é eternamente gerado do Pai. Cristo Jesus, ele larga toda a sua glória, toda a sua majestade. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é aquele que todas as nações um dia se ajoelharão diante dele, confessando de que ele é o Senhor. Todas as coisas foram feitas por meio dele, para a glória de Cristo Jesus. Cristo Jesus tem todo o poder, tem o universo nas suas mãos, mas ele largou todas as coisas para vir morrer em meu e no seu lugar. Cristo Jesus, ele abre mão das suas prerrogativas para que nós pudéssemos então hoje ter paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas por causa de Cristo Jesus, hoje nós temos paz com Deus. Você quer falar de direitos? Você quer falar de direitos que você precisa exercer contra o seu irmão? Então olhe para Cristo Jesus. Quais são os direitos que você tem clamado que você tem direito, que você precisa exercer? Ou vinganças que você precisa exercer? Seria dentro da sua casa, com seu marido, ou com a sua esposa, ou com seus pais, ou com seus filhos? Interessante, meus irmãos, que na relação entre marido e mulher, nós como homens, nós devemos exercer o sacerdócio dentro do nosso lar. E quantos de nós estamos preparados para chamadas DRs? Nós fugimos como o diabo foge da cruz, como diz a expressão, porque a gente não gosta de conversar. Mas sendo sacerdotes do lar, sendo servo de Cristo Jesus, cabe a nós, como homens, ir até a nossa esposa, se algo estiver acontecendo, para buscar resolver aquele problema. Devemos andar na contramão do mundo. Se há alguma prerrogativa, que você exerça em humildade, como Cristo fez. É para isso que nós somos chamados. Como pais, muitas vezes também temos que exercer sabedoria com os nossos filhos.
Às vezes, alguma posição, às vezes você precisa abrir mão para ganhar o seu filho para Cristo. Ou então com o seu colega de trabalho, com o seu chefe. Ou você como chefe com aqueles que são subordinados a você. Na igreja, muitas vezes, nós, por causa de bobagens, nós acabamos quebrando o nosso relacionamento com nossos irmãos, porque fulano não falou comigo naquela noite. Fulano, às vezes, nem lembra do que aconteceu, mas você guarda aquela mágoa e vai guardando, vai alimentando, e não olha para o exemplo de Cristo Jesus, que abriu mão de toda a sua glória em favor de nós. Nós cantamos e louvamos aos finais de semana, meus irmãos, mas nós somos muitas vezes duros com os nossos colegas de trabalho, irmãos, com os nossos familiares. Quem temos sido? Abraão ou Ló? E a segunda e última coisa que eu gostaria de ver nesse texto com os irmãos, além de Abraão ter aberto mão de suas prerrogativas para buscar a paz, Abraão, ele escolheu pela fé. Veja bem, ao dar a vez, meus irmãos, para que Ló escolhesse para qual lado ele seguiria rumo, Abraão, ele se sujeitou a Ló. Afinal, meus irmãos, se Ló escolhesse ir para a direita, o que sobraria para Abraão? A esquerda. Se ele resolvesse ir para o norte, para Abraão só sobraria o sul. Abraão então apenas esperou. Esperou. Ló, ao contrário, meus irmãos, ele escolheu conscientemente qual caminho ele queria seguir. Ló, ele olha para a Campina de Jordão, para o lado que fica Sodoma e Gomorra, campos verdejantes, verdinhos, que estavam ali como o jardim do Senhor, é o que diz o texto, né? Ele fala sobre, eram como o jardim do Senhor, ele está apenas comparando, porque não eram o jardim do Senhor. Eles estavam para o lado de duas cidades, que o texto vai nos informar, cidades de homens perversos. Os irmãos acham que Ló não sabia da fama de Sodoma e Gomorra? Ló já está andando com Abraão há anos. E aquela região, todo mundo já conhecia a fama de Sodoma e Gomorra. Mas Ló, ele não vê nada disso. Ele olha apenas o lucro que ele poderia ter indo para aquelas terras. Campos verdejantes, como se fosse do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós ignoramos a palavra de Deus e contra tudo e todos fazemos escolhas que são muitas vezes caras para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos traz muitas vezes mandamentos e conselhos muito claros. A liderança muitas vezes está ali na igreja te aconselhando, dizendo, olha, meu irmão, minha irmã, não faça isso, não faça aquilo. Às vezes você tem um pai, uma mãe sábio também que te diz, olha, não anda por aqui, vá por aqui. Não faça isso, meu filho, lhe adverte, lhe adverte. E aí mesmo assim, o sujeito teima em caminhar aquele caminho que não deveria. E às vezes para no final, depois de quebrar a cara, ainda dizer, eu não tinha como saber. Eu não tinha como adivinhar. Eu lembro de uma vez de uma moça que cresceu na minha UPA, na minha mocidade, na igreja. Nós, não exatamente da mesma igreja, mas de uma igreja co-irmã das nossas federações de adolescentes, de mocidade. E ela cresceu filha de pastor, dentro, sempre protegida pelo aquele amor dos irmãos. E ela conheceu um rapaz. Eu lembro que muitos falaram com ela, olha, minha filha, ele não é crente. E ele está indo agora, mas ele ainda não mostrou frutos de que realmente ele tenha se convertido, que ele realmente ame ao Senhor. Preste atenção, os pais falaram, a liderança falou com ela, amigos próximos conversaram com ela, as amigas tentaram aconselhar. Ainda assim, ela se manteve firme no seu intento. E, infelizmente, teve um casamento extremamente infeliz. Que teve que ser desfeito. Porque ele, a cada mês, estava com uma diferente
traindo. Ela achou que podia, contra tudo aquilo que a palavra de Deus aconselhava, seus pais, ela achou que poderia trilhar sem problema algum. Ao contrário de Ló, meus irmãos, Abraão ele não escolheu por vistas. Ele não escolheu por vistas. Abraão ele não analisou o potencial lucrativo das terras. Abraão ele apenas confiou na promessa de Deus. A promessa de Deus foi suficiente para Abraão. Ao contrário de Ló, Abraão ele não escolheu por vistas. Ele exerceu a sua fé. Pensem bem, Abraão, um ex-idólatra, vindo de uma família idólatra, porque era isso que era a família de Abraão, de onde ele vem, de uma terra idólatra, chamado ali por Deus, alguém que inclusive fraquejou diante do faraó, ao invés de falar quem era Sarai, ele esconde aquele fato, mas agora ele não cede à tentação de confiar em si próprio. Abraão, então, ele resolve tomar a decisão de confiar unicamente no Deus que o havia chamado e que mostraria para onde ele deveria andar. Abraão, meus irmãos, havia uma promessa na vida dele e ele sabia que aquele que prometeu não podia mentir, que aquele que prometeu era fiel. E o texto, meus irmãos, é imediato ao nos mostrar. Se você ler um pouco mais, versículos à frente, versículo 14 em diante, nós vemos aí o quanto que Deus abençoou Abraão. Disse o Senhor a Abraão: depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olhe desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti, a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra, do seu comprimento e da sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Abrão confiou, exerceu a sua fé e Deus abençoou. Meus irmãos, a graça de Deus ela está sobre todo aquele que exerce a justiça de forma serena e que está pronto a abrir mão das suas prerrogativas para manter a paz. Deus, Ele abençoa. As relações podem até se afastar de nós, como a Ló foi embora. E às vezes pode ser que você precise tomar decisões que pessoas podem até se afastar de você. Mas Deus não se afasta de nós. Deus, Ele abençoou Abraão. Abriu mão dos seus direitos, mas Abraão foi abençoado por Deus. E vejam, meus irmãos, que tanto a visão de Abraão quanto as atitudes que ele toma em seguida só vieram após a fé. Primeiro, Abraão teve fé. Ele não sabia nada do que aconteceria depois. Porque se ele soubesse, já não era fé. Se ele soubesse que Deus abençoaria ele de tal forma como ele vai ser abençoado, nós já não podemos chamar isso de fé. E é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer de que Deus nos abençoa. E eu poderia utilizar esse texto para fazer de repente uma pregação sobre prosperidade financeira e utilizar isso apenas nesse viés da prosperidade financeira. Mas não. A promessa de Deus para mim e para você ela é muito superior a dinheiro. Nós estamos falando da gloriosa terra celestial, país celestial que um dia nós viveremos. E disso você pode ter certeza. E é disso que eu posso ter certeza e posso afirmar à luz da palavra que em Cristo Jesus, uma terra que mana leite e mel, a Jerusalém celestial, ela é certa na minha vida e na sua vida, em Cristo Jesus. Nada se compara a essa terra santa celestial que um dia nós herdaremos por causa de Cristo Jesus, meus irmãos. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus, meus irmãos. Quem nós temos sido? Abraão
ou Ló? Nós temos avaliado as coisas segundo os olhos humanos? Não, peraí, eu quero ver para crer. Eu quero ter certeza para tomar um passo. Ou será que nós temos confiado em Deus? Ló, meus irmãos, ele escolheu o fruto das suas escolhas. Ele colheu os frutos das suas escolhas. Fruto amargo, fruto terrível, quase teve a sua casa invadida por homens que tentaram tomar à força os homens de Deus que foram à casa de Ló para avisá-lo para sair daquela terra de Sodoma e Gomorra. Ele chega a oferecer as suas filhas para que eles não entrem na casa, algo também terrível que Ló fez, porque ele não era necessário que ele fizesse aquilo, mas ele chega a oferecer as suas próprias filhas para os homens, para que eles não possuíssem aqueles dois homens, mas eles, cegos, eles queriam, eram aqueles dois homens, tomar a força. Ele perde a sua esposa, que virou estátua de sal, que desobedece a Deus ao olhar para trás da terra de que eles estavam saindo. E depois de tudo isso, ele ainda abusa do vinho e depois tem uma relação incestuosa com as suas filhas. Quanta desgraça na casa de Ló, porque ele simplesmente seguiu a ganância dos seus olhos. Confiou em si mesmo. Ele era o seu próprio Deus. Ele não confiou no Deus de Abraão. Abraão não somente, meus irmãos, foi abençoado, mas ele foi canal de bênção para todas as nações da terra. Porque foi pela descendência de Abraão que veio o Messias, Cristo Jesus, e por ele nós hoje somos também filhos espirituais daquele Abraão. Como nós temos exercido, meus irmãos, a nossa capacidade de decidir? Eu e minha esposa estavam até vendo hoje um vídeo do Augusto Nicodemos e falando sobre essa questão da soberania de Deus, sobre a responsabilidade humana. Nós somos livres. Deus continua sendo soberano sempre, mas nós somos livres para escolher diversas coisas na nossa vida. Com quem nos casaremos? Qual profissão teremos? Como vamos criar nossos filhos? Mas nós devemos responder por cada uma dessas escolhas. E quando vamos exercer, fazemos isso confiando nas próprias forças, nas nossas próprias capacidades, nos nossos muitos bens que talvez tenhamos aí acumulado durante a vida. Você confia em quê? No seu cargo público que você alcançou? Ou na sua empresa muito bem estabelecida? Bastou um pequeno vírus para destruir diversos negócios em vários lugares na terra. O nosso Brasil viu diversas e diversas empresas fechando. Até quem era servidor público estava sem saber se ia ter o cargo mantido ou não. Estava se falando em diminuir salário, diminuir folha, mandar algumas pessoas para fora. Bastou um pequeno vírus para que a confiança de muitos caísse. Em quem você tem confiado? Em você mesmo? Na sua inteligência? Na sua capacidade? Ou você tem confiado no Deus de Abraão? Ou você tem confiado no Cristo Jesus, que deixou todas as coisas e morreu em nosso lugar? Meus irmãos, a passagem que nós meditamos nessa noite, ela nos mostra duas pessoas, duas formas de nos relacionarmos com a vida e com Deus. De um lado, Ló, insensato, que foi omisso, que deveria ter tomado posição no cumprimento dos seus deveres e se aproveitou da serenidade do tio, resolveu fazer a escolha, fez uma escolha consciente para onde ele estava indo e escolheu apenas aquilo que era mais lucrativo. Ele escolheu o que mais enchia os seus olhos. Ele foi atraído por sua cobiça. Do outro, nós vemos um sábio Abraão, que para manter a paz com seu parente, ele abriu mão do seu direito de patriarca,
Do seu direito de patriarca, de chefe da tribo, ele se humilhou e tomou a iniciativa de resolver os problemas. No fim, Abraão confiou em Deus e recebeu a bênção. Ló confiou em si mesmo e acabou respondendo por todas as suas más escolhas. Que eu e você, meus irmãos, possamos exercer a musculatura da nossa fé. Que possamos confiar no Deus de Abraão. Que não sejamos como Edmundo, que foi atraído por si mesmo, que foi atraído por sua cobiça e entregou os seus próprios irmãos. Que nós sejamos como Abraão e confiemos no Deus de Israel. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós agradecemos pela palavra. Agradecemos ao Senhor Deus porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. E o poder não está em mim, Senhor Deus, mas está no Teu Santo Espírito, que nos convence, Senhor Deus, a seguirmos os Teus caminhos. Que o Senhor possa, Pai, nos fazer ser como Abraão, confiar somente em Ti. Que, Senhor Deus, o Senhor afaste de nós toda arrogância, toda prepotência de acharmos que será a nossa própria inteligência, nossa própria força física, ou bens, ou cargos, ou qualquer posição, status social a nos proteger, Senhor Deus, neste mundo. Que nós confiemos que o Senhor, Deus, é quem nos mantém, ó Pai, firmes nas promessas do próprio Deus. Que o Senhor nos ajude, Senhor Pai, a seguir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, irmãos, que Deus os abençoe e que possamos ter Sua palavra cada vez mais completada em nossos corações. Que Deus abençoe. Meu irmão, a palavra está entregue, tá bom?